Olá, amadinhos! Estamos de volta para a nossa aula 29.2. Vamos estudar o gênero literário, parte 2. O gênero que? O lírico, o estudo do poema. Vamos lá, então, revisão de conteúdo. Nós temos aqui o seguinte, né? O gênero épico. O gênero lírico é uma categoria de estudo de texto literário em que o eu, parte do seu mundo interior, para expressar sentimento de toda a natureza. Que sentimentos são esses? Que pode ser de amor, dor, horror, saudade. Tá certo? Aí nós temos, você vê, mas o que é questão do lírico? Como que surgiu essa palavra, esse gênero lírico? Ó, amados, antigamente, muito antigamente, né, os poetas, na hora que eles iam recitar os seus poemas, eles usavam o quê? Um instrumento musical. Esse instrumento musical tinha um nome, né? Era uma lira. Exatamente, lira. Daí que surgiu a palavra o quê? Lírico, tá certo? Nesta imagem, você tem duas pessoas, as duas pessoas estão com este instrumento. Belezinha? A lira, instrumento musical. Quais são as características do gênero lírico, amadinho? Olha só, não tem narrador, né? Não existe narrador, mas uma voz poética, que é o eu lírico, tá bom? Tem caráter subjetivo, lembra do eu emocional? Por expressar sentimentos e emoções. Presença de muitas figuras de linguagem. Aí você pergunta a vocês, quais são as figuras de linguagem? Vocês estudaram um monte. Tem figuras de palavras, tem figuras de sintaxe, tem figuras de sonoridade, de harmonia, figuras de som. Figuras de som vai lembrar musicalidade, as combinações, tá certo? Faz uso da linguagem conotativa, que é a linguagem figurada, tá certo? Que vai dar para o leitor ter várias interpretações, tá certo? Vai possuir a musicalidade, geralmente se associando ao quê? A métrica, né? A divisão silábica, a escação. Temos também poema que possui estrofes, rimas e versos. Aí você pergunta, o que é verso, amadinha? É cada linha do poema. Aí você vem, o que é estrofe, amadinha? É um conjunto de versos. E o que é rima? A combinação de sons, tá certo? Semelhantes, beleza? A exteriorização de universo interior, individual, e possui poesia escrita em verso, ou seja, poemas. Chama-se a escansão a técnica de decompor um verso sílaba métrica. Aí nós temos amor é um fogo que arde sem se ver. Essa divisão aqui, ó, isso é a escansão, tá certo? Há casos de rima interna, quando rimam palavras que não estão no final do poema. Aqui nós temos donzela bela, que me inspira a lira, um canto santo de fremente amor. Então, aqui eu tenho rimas internas, ó. Por quê? Tá no meio do poema, ó. Dentro do poema. Então, donzela com bela, inspira e lira, canto santo. Beleza? Muito bem. Então, aqui finalizando a nossa revisão da aula 29.2. E daqui, amadinho, daqui a pouco nós temos o quê? As nossas atividades. Até lá! Olá, amadinhos! Já descansaram um pouquinho? Agora vamos lá para o nosso momento tirando dúvidas, resolução de atividade de sala. Vamos para a nossa primeira questão, meus queridos. Vamos lá, de olho na tela, temos o seguinte, ó. Ondas do mar de Vigo, acaso viste meu amigo? Queira Deus que ele venha cedo, onda do mar agitado. Acaso viste meu amado?
Queira Deus que ele venha cedo. Acaso viste, meu amigo, aquele por quem suspiro? Queira Deus que ele venha cedo. Acaso vistes, meu amado, por quem tenho grande cuidado? Preocupação? Queira Deus que ele venha cedo. Então, trovador jogral da época de Afonso III, meado do século XIII, né? As cantigas. Vamos ter também, amadinho, as cantigas dos trovadores. Com relação ao texto, é incorreto? Incorreto, presta atenção, amadinho. Tá dizendo que é incorreto. Ó. Dizer que, letra A justiça... Não, justifica... Presta atenção, Márcia. Justifica a presença de recursos estilísticos que contribuem para o caráter musical do poema o fato de, no contexto em que foi produzida a literatura, ser veiculada oralmente. B. A musicalidade do texto é adequada, estilisticamente, à expressão de conteúdos emotivos. C. A musicalidade advém apenas da regularidade de rimas emparelhadas e da presença de refrão. D. Pertence ao gênero lírico. E. Pertence a um estilo de época vinculado ideologicamente ao teocentrismo. Então, o que nós temos aqui, amadinho? A, B, C, D. O que é incorreto em relação ao poema lido? A, B, C, D. Nós temos o quê? Letra C, né? Sua musicalidade advém apenas da regularidade de rimas emparelhadas e de presença de refrão. Vamos lá, então, para a questão 2. Temos aqui sobre o gênero lírico. Estão corretas. Agora lá era incorreta, agora... Opa, e não. Agora corretas. Exceto, estão corretas, menos uma. Só uma que não vai estar correta, Vadinho. Então, vamos lá. A. Gênero marcado pela subjetividade dos textos, presença de um ou eu lírico que manifesta e expõe seu sentimento e sua percepção acerca do mundo. B. As mais conhecidas estruturas formais do gênero lírico são a elegia, o soneto, o hino, a sátira, o idílio, a épigla e o epitâmio. Opa, eu vou repetir aqui que eu me engasguei. Epitalâmio. Pronto, agora foi certo. C. São longos poemas narrativos em que um acontecimento histórico protagonizado por um herói é celebrado. D. Nota-se no gênero lírico a predominância de pronomes e verbos na primeira pessoa e a exploração da musicalidade das palavras. E os poemas do gênero lírico podem apresentar forma livre e estruturas formais. Então, ó, sobre o gênero lírico, estão corretas, exceto qual que não está de acordo. Nós temos aqui, ó, a letra C, né? São longos poemas narrativos em que um acontecimento histórico protagonizado por um herói é celebrado. Então, esse daqui, ó, tá falando do gênero épico, a C, não tá falando do gênero lírico. Por isso que é a letra C. Beleza? Questão 3. Amadinhos, vamos respirar um pouquinho. Inspira e respira. Leia o poema abaixo. Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul, de tonta não mais olhou, para mim, para ninguém, cai no álbum de retratos. Então, Murilo Mendes, né? Poesias completas. Vamos lá! Murilo Mendes, poeta brasileiro, é um dos poucos poetas nacionais efetivamente influenciado pelo surrealismo. Sobre esse poema, podemos afirmar que temos a utilização de imagens que transcendem a lógica e as realidades possíveis do cotidiano. 2. Podemos pensar que o poema narra de forma metafórica, cheio de imaginação, a morte da mãe do narrador. 3. O verso equilibrar-se no azul
nos provoca uma imagem surreal, porque além da realidade convencional ou da realidade que podemos ver, 4, podemos afirmar que o poema é um sonho. Vamos lá, vocês aqui, ó, você vai ler com calma, cada um aqui, e agora vamos assinalar quais afirmativas estão corretas. Nós temos aqui na letra A apenas 1 e 3, na B 1, 3 e 4, na C 1, 2 e 3, na D 1, 3 e 4 e na E todas as alternativas. Amadinhos, ó, eu tô vendo aqui, né, que a B e a D estão repetindo, então já sabe que essa daí não vai ser a correta, já eliminaram duas de uma vez só, né? A B fala 1, 3 e 4, na D fala a mesma coisa, então já está eliminada, não vai ser essa, amadinho. Então, qual é a alternativa, amada? Nós temos aqui 1, 2 e 3, tá certo? 1, 2 e 3. Agora vamos lá para a quarta questão. Assinale a alternativa em que não há palavra empregada com sentido conotativo. Conotativo é o sentido figurado. Só que não tem sentido figurado, não vai dar mais de uma interpretação para você, leitor. Ó, nós temos na letra A. O estrangeiro ainda tropeça com muita frequência na incompreensão das sociedades por onde passa. B. Quando a luz estender a roupa nos telhados, seremos na manhã 2 máscaras calmas. Mário Quintana. C. Vejo que o amor que te dedico aumenta seguindo a trilha de meu próprio espanto. D. Não, eu te peço, não te ausentes, porque a dor que agora sentes só se esquece no perdão. E sinto que o tempo sobre mim abate sua mão pesada. Carlos Drummond. Então, amado, qual foi a alternativa, né, que não fez uso, né, da linguagem figurada? Ou seja, não foi empregado o sentido conotativo. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui a letra D, né? Não, eu te peço, não te ausentes, porque a dor que agora sente só se esquece no perdão. Então, o que é falado aí está escrito na linguagem denotativa, que é o sentido real. Somente uma interpretação. Beleza? Então, amados, terminamos a primeira parte, vamos para o nosso momento de treino, que é o Se Liga! No Enem. Enem de 2020, nós temos aqui o seguinte. Olha só essa imagem. É um texto híbrido? Sim! Por quê? Porque dá a presença de linguagem verbal e não verbal. Amadinho, mas o que é uma linguagem verbal? Verbal, lembra verbo, que são palavras, não é isso? E não verbal, uma ausência de palavra. Mas aí tem um desenho. Olha só, olha bem aí esse desenho. Olha só, sinal aberto, série sinal aberto. O menino sem imaginação. O que nós temos aí, amadinho? Observe bem, o menino sem imaginação. Observa o todo desse texto. Observou? Agora vamos para outra parte. O gênero capa de livro tem, entre outras, a função de antecipar uma possível leitura a ser feita da obra em questão. Leitura dessa capa infere-se que seu criador teve como propósito a. Criticar a alienação das crianças promovida pela forte presença das mídias de massa em seu cotidiano. B. Alertar os pais sobre a má influência das tecnologias para o desenvolvimento infantil. C. Satirizar o nível de criatividade de meninos isolados do convívio com seu grupo. D. Condenar o uso
recorrente de aparatos eletrônicos pelos jovens na atualidade e censurar o comportamento dos pais em relação à educação dada aos filhos. A, B, C, D, O, E, amado. Olha só, volto aqui. Olha bem, esse daqui, ó. Infere-se o quê? A, B, C, D, O, E. Nós temos aqui gabarito letra A, né? Criticar a alienação das crianças promovida pela forte presença das mídias de massa em seu cotidiano. Por isso que fala, né? TV aberta era lá, canal aberto, como é que é? Vamos voltando aqui. Sinal aberto. TV aberta, Márcia, preste atenção. Vamos para o nosso clube de leitura, amadinho. Nós estamos na unidade 1, quase finalizando a unidade 1, o Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. Valores de duas épocas, escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A obra oscila entre os valores morais, ao mesmo tempo que há uma severa crítica à sociedade. Típica da Idade Moderna, a obra também está religiosamente voltada para a figura de Deus, que é uma característica medieval. Beleza? Será que tem fotos de vocês aqui? Será que os professores enviaram? Ai, amadinho, ainda não. Cadê a foto dos amadinhos professores presenciais? Vou falar já o nome aqui da turma. Professor Isabel, cadê a sua turma? Estou aguardando. Professora Thaisa, Cristina, Luna, olha só, já sei. Nome, Terezinha, professor Sérgio, professor Jânio, Marinho, estou aguardando a foto. Isso aqui é o espaço para colocar a turma de vocês, tá certo? Eu quero os amadinhos aqui para homenageá-los no dia do clube de leitura. Belezinha? Não esqueça também, professora Gisele, tá certo? E vamos ao nosso pensamento do dia. Nós temos aqui o seguinte: buscar conhecimento é uma porta que se abre. Vamos em busca, amadinho, de novos conhecimentos, tá certo? Então, amados, terminando aqui, finalizando a nossa aula, tá certo? Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima!